Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Gostaria de, primeiramente, desejar um Feliz Natal, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que você tenha um tempo bom, relembrando, né, sobre o nascimento de Jesus Cristo, o nascimento daquele que veio para nos salvar, nos dar uma nova direção, um novo propósito e um novo objetivo de vida, que é a salvação, a vida eterna e tem nos ajudado durante toda a nossa caminhada, durante toda a nossa jornada de vida. E dentro desse processo, nós gostaríamos de falar um pouquinho hoje, né, sobre o nascimento de Jesus, que foi o tema da mensagem do último domingo, né, como já falamos anteriormente em vídeos passados. O objetivo aqui desses vídeos que nós estamos gravando é relembrar alguns conceitos da mensagem de domingo, a fim de podermos tê-los no coração e podermos aplicá-los no nosso dia a dia, né? Para que realmente a gente possa viver as bênçãos e as promessas do Senhor durante a nossa jornada de vida e também desenvolver um relacionamento vivo e pessoal com Ele, porque também é isso que o Senhor Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. E o texto de hoje vai estar em Mateus, no capítulo 1, e eu vou ler dos versos 18 em diante, né? Dessa vez eu vou ler de forma picadinha, né, para a gente poder ir expressando alguns conceitos, e tenho certeza aí que vai ser bênção para as nossas vidas. Vamos começar, né? Mateus 1, verso 18, vai dizer o seguinte: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que antes tivessem coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Até aqui. Bom, nós vemos aqui que esse texto é um cumprimento direto de uma promessa, né? Nós vamos até ler um pouquinho mais para frente a respeito disso, onde Deus disse que uma virgem conceberia e dela nasceria o Salvador, né? O Messias, para que ele pudesse trazer salvação para as pessoas, para todos aqueles que viessem a crer nele. Né? E fala que o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Né? Então, a gente percebe que isso está lá em Isaías e foi profetizado cerca de 700 anos atrás, muito tempo atrás. Mas Deus foi lá e acabou cumprindo a sua promessa. Mas, ao cumprir essa promessa, ele usou pessoas simples, pessoas comuns, pessoas como eu e você, para fazer com que o plano dele se cumprisse para toda a humanidade. E José e Maria eram essas pessoas, né? Eram pessoas simples, pessoas ali, né, que viviam ali na terra de Jerusalém, naquela época de Jesus, que não tinham nenhum propósito, não tinham nenhuma situação especial sobre a vida delas, para serem usadas por Deus, promessas especiais, etc. E um belo dia, né, eles estavam ali vivendo suas vidas e Maria, ela recebeu uma revelação. Aqui nesse texto não é bem explicado, vai ser bem explicado lá em Lucas, né? Caso você queira acompanhar a história numa referência cruzada, contando essa mesma parte da história da vida de Jesus. E ali vai explicar, né, que o anjo chega, ele se apresenta a Maria, ele faz promessas, ele fala a respeito daquilo que ia acontecer. Maria ainda fica com dúvidas, né? Como isso se dará? Eu sou virgem, né? Não tem como isso acontecer. E ele fala: não, o poder do Espírito vai vir sobre você, e você vai engravidar e vai ter esse menino, né? Que vai se chamar Jesus e vai trazer a salvação para as pessoas. E ali, conforme a presença do Senhor esteve sobre a vida dela, ela ficou muito feliz, né? E dentro desse processo, ela se entregou ao Senhor e falou: faça-se em mim conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Ou seja, se entregou inteiramente ao Senhor para que ele cumprisse o propósito. Só que isso não seria uma situação simples, porque se ela aparecesse grávida, sem ser do seu marido, sem ser, né, do seu noivo, no caso José, isso seria uma situação que poderia as pessoas interpretar como um adultério, né? Porque afinal não é qualquer um que fala, engravidei do Espírito Santo. Isso aconteceu só nessa vez com um propósito muito especial. Mas não é uma situação que as pessoas acreditassem, né? Porque simplesmente, embora estivesse profetizado há 700 anos atrás e muitas pessoas conhecessem as palavras, conhecessem o propósito de Deus, etc., mas a gente costuma não acreditar que isso vai acontecer na nossa vida ou próximo a nós, né? Um mover sobrenatural, o cumprimento de uma promessa, e isso aconteceu na vida de Maria. Então as pessoas teriam dificuldades para acreditar. E por conta dessas dificuldades, dentro do contexto da época, quando uma mulher adulterava,
era pedrada nela, né? A lei mandava apedrejar a mulher. E dentro desse processo, a gente vê até mesmo, né, em João, no capítulo 8, trouxeram uma mulher adulta para Jesus e falou: Jesus, a lei manda apedrejar. O que nós vamos fazer, né? Vamos dar pedrada ou o que faz? Que eles queriam ali pegar Jesus em alguma falha para também matar ele junto, né? E Jesus escrevendo na terra, ele fala: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí o pessoal foi deixando as pedras, foi deixando aquela situação toda, né? E perdoou a mulher de certa forma e falou: agora vai, não peques mais. Mas a gente viu que ela correu um risco real de vida. E Maria podia acontecer a mesma coisa com ela. Então acontecia uma situação que, embora a promessa de Deus fosse se cumprir na vida de Maria, ela estava correndo um risco real, uma situação real. Fora o casamento dela mesmo, né? Que mais para frente a gente vai falar daqui a pouquinho a respeito de José. Quando José ficou sabendo que ela estava grávida, né, no mesmo texto que nós lemos, fala que ele quis tentar deixá-la secretamente. Maria, ao aceitar o plano de Deus, ela colocou até mesmo o seu casamento em risco, né, por conta disso. Então, certamente, isso trouxe alguma situação de angústia, uma situação de ansiedade, mas ela seguiu firme dentro do propósito de Deus. E aí a gente chega na vida de José. José agora, ele tá lá, tá com uma situação. A mulher tá grávida, ela fala que é do Espírito Santo, mas, né, para ele ali, né, embora o testemunho fosse real e fosse espiritual, não é fácil de uma pessoa aceitar isso. E ele começou a ponderar em deixar Maria. Deixar Maria, e fala na Bíblia que ele era justo, né? Ele queria deixar ela porque ele era justo. Ou seja, ele não queria difamar a sua esposa. Porque se ele simplesmente denunciasse: ó, minha esposa apareceu grávida, como eu disse, ela seria apedrejada. Mas se ele deixasse ela secretamente, as pessoas ao verem ela grávida iam falar: ah, José engravidou ela e ele foi embora, né? E aí ele ia ser tido como o sem vergonha da história, a pessoa ali, né, que não que fez a coisa errada e não assumiu a sua responsabilidade. Mas a vida de Maria seria preservada, né? E ele estava pensando nesse sentido, de preservar a vida dela, de não fazer com que ela fosse difamada, que ela corresse risco de vida, e ele assumir a culpa, a responsabilidade, saindo fora, né? Mas, de certa forma, a vida dela seria preservada. E aí ele começou a ponderar nessas coisas. Então, dentro desse processo, a gente vê o seguinte, né? Uma lição que nós podemos tirar desse texto de agora, que às vezes, para permitir que o propósito de Deus se cumpra nas nossas vidas, que sempre vai ser bênção, sempre vai nos levar para bons caminhos e vai fazer com que muitas coisas aconteçam, muitas portas se abram e etc. Às vezes nós passamos por provas, passamos por desafios, e essas provas, esses desafios que acontecem na nossa vida, podem nos trazer uma certa angústia, pode nos trazer ali uma certa ansiedade, um certo medo, não sabemos o que fazer. E dentro desse propósito de todas as coisas acontecendo, e às vezes nós passando por essa pressão, enquanto o propósito de Deus não se cumpre na nossa vida, a gente vê o seguinte, que Deus ele pode se manifestar sobrenaturalmente para que ele coloque toda a situação no lugar e possa fazer com que as coisas andem. É o que nós vamos ver nos próximos versículos. Olha só o que está escrito, verso 20, né? Nós vamos ler agora o verso 20 e o verso 21. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, sua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Olha só que interessante, né? A gente percebe aqui uma intervenção sobrenatural da parte de Deus no momento da angústia. José estava pensando aquelas coisas, né? Deixar a mulher, perder a família, aquela situação toda, ele estava passando por uma pressão grande, ele tinha que tomar uma decisão, e nesse momento Deus intervém, manda um anjo para falar com ele: não temas receber Maria por sua esposa. O que está nela, o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E dentro desse processo, a gente vê que a primeira coisa que Deus faz é acalmar o coração. Não temas. Não temas porque tudo que está acontecendo está dentro de um propósito. Não temas porque tudo que está acontecendo está dentro de um projeto estabelecido por Deus na sua vida. E as coisas vão dar certo. Foi gerado pelo Espírito Santo. É só continuar firme que as coisas vão dar certo. E a gente percebe, né, nos momentos de angústia, nos momentos de dificuldade que nós passamos, às vezes a gente tem a tendência de tomar más decisões.
Por isso que a gente nunca pode tomar decisões quando a gente está angustiado, quando a gente está com medo, quando a gente está, né, ansioso, porque a gente tem a tendência de enfiar os pés pelas mãos, fazer más escolhas que podem trazer consequências para a sequência da nossa vida, como também trazer consequências para as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente as pessoas próximas que nos amam. Então é muito importante a gente esperar realmente a intervenção de Deus, porque Ele intervém. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós estamos procurando cumprir o seu propósito, Ele entra com a sua providência na nossa vida, Ele intervém, acalma o nosso coração e depois nos dá a direção correta para que nós possamos caminhar seguros e permanecer firmes dentro das provas que estamos passando, dentro dos desafios que nós estamos enfrentando para nós sermos vencedores. Em Cristo nós somos sempre mais que vencedores nele. Nós precisamos permanecer no centro da sua vontade, no centro do seu propósito e confiar nele, que Deus ele sempre tem planos maiores que os nossos, planos melhores que os nossos. Então aqui Deus ele acalma o coração de José. Não temas, tá tudo dentro do controle, é verdade aquilo que ela te falou e você pode seguir em paz juntamente com ela. Receba ela como esposa, porque ela realmente ela tem o menino que foi gerado nela, foi gerado, como ela falou, do Espírito Santo. Então José ele vai ali ter uma paz no coração, uma direção do alto para que ele possa agora dar sequência na sua vida e continuar fazendo aquilo que ele tem preparado, né? Aquilo que o Senhor preparou para a vida dele, que vai fazer com que as coisas deem certo. Vamos na sequência agora, vamos ver uma outra situação. Verso 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Então aqui é outro ponto muito importante, né? O anjo está falando para ele que Deus, tudo isso que está acontecendo é para o cumprimento de um propósito que veio lá atrás. Então, dentro desse processo, nós podemos ver que Deus ele sempre vai cumprir as suas promessas. Por mais que elas sejam impossíveis, por mais que não exista possibilidade nenhuma daquilo acontecer, Deus ele é o Deus dos impossíveis. Ele não tem dificuldade para fazer aquilo que ele quiser. Então, todas as promessas que são feitas para as nossas vidas, que estão dentro da palavra, elas vão cumprir, elas vão se cumprir, elas vão acontecer no tempo necessário, no tempo devido, estabelecido por Deus, porque Deus tem tempo, modo e propósito para todas as coisas. Ele tem o tempo certo para as coisas acontecer, ele tem o modo correto para as coisas acontecerem, e ele tem um propósito a ser cumprido, a ser estabelecido, que vai trazer a bênção para as nossas vidas e vai trazer a bênção para todos aqueles que estão ao nosso redor. Deus não faz nada bagunçado e nós precisamos entender isso, né? Que os planos dele são sempre maiores que os nossos, os projetos dele são sempre melhores que os nossos e cabe a nós confiar nesses projetos, confiar nesses planos, confiar nas promessas do Senhor, porque elas a seu tempo elas vão se cumprir. Quando nós queremos adiantar, dar ajudinha para Deus, fazer com que as coisas aconteçam mais rápido, é onde a gente enfia os pés pelas mãos. Né, onde a gente simplesmente começa a fazer as coisas de qualquer jeito, fazer as coisas de uma forma ali, até mesmo equivocada, que vai até mesmo adiar algumas coisas nas nossas vidas, ou vai fazer com que a gente tenha situações que a gente até conquista, mas é como a gente costuma falar, né? É uma situação que a bênção, entre aspas, ela chega, mas ela começa a prejudicar outras áreas. A gente sempre dá um exemplo, né? A pessoa ela melhora no emprego, consegue um emprego novo, aquela situação toda, melhora o salário, melhora a condição de vida dela, o que é bênção, mas de repente, né, começa a perder a família, não tem tempo para mais nada, não tem tempo para vir para a igreja, não tem tempo para desfrutar da nova condição de vida. Então a gente está vendo que é uma bênção, mas que fez com que perdesse um monte de outras coisas na vida. E as bênçãos de Deus não são assim. As bênçãos de Deus, elas enriquecem e não trazem consigo dores. Ou seja, você vai melhorar a sua condição, mas vai ter tempo para desfrutar na sua família, vai ter tempo para vir para a igreja, vai ter tempo para servir ao Senhor, vai ter tempo para desfrutar das coisas boas que o Senhor está te proporcionando e tudo de uma maneira equilibrada. Deus, ele faz isso na nossa vida, né? Então, às vezes, a gente até tem uma situação de um crescimento mais lento, as coisas acontecendo mais lentas na nossa vida por conta da espera que muitas vezes nós devemos ter diante do Senhor, mas as promessas, elas sempre se cumprem.
e ali a gente viu a promessa do Senhor, que foi feita há 700 anos atrás, como eu falei anteriormente, se cumprindo agora, na presença do Senhor, para a glória dele. Então esse é um ponto importante. Deus ele sempre vai cumprir as promessas dele sobre as nossas vidas. Basta a gente confiar e esperar o tempo das coisas acontecerem, porque elas vão acontecer para a glória de Deus. E para a gente finalizar aqui a nossa mensagem, né? Tá falando no verso 24 e 25. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu a sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Aqui a gente vê, né, a situação da obediência. Esse é um ponto importante e fundamental. Porque Deus, quando ele faz promessas, muitas vezes ele dá direções. A gente viu lá, não temas, receba a tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, e você vai dar o nome de Jesus. Foram direções que José teve, e ele foi e obedeceu. Ele recebeu Maria, ficou com ela, né, durante todo o período da gravidez, ela deu o filho, ele não a conheceu, e quando o menino nasceu, ele deu o nome de Jesus. E depois o resto vai ser história, né? Se você ler o restante da história da palavra de Deus, a gente vê o propósito de Deus se cumprindo de uma forma sobrenatural, e aí vocês estão sendo abençoados por conta, né, desse cumprimento dessa promessa, do nascimento do Filho de Deus sobre a terra, e de tudo aquilo que ele fez, da obra maravilhosa da cruz do Calvário, e das coisas que ele fez nas nossas vidas, para que nós pudéssemos alcançar a salvação, a vida eterna e termos um relacionamento com Deus. Então a gente vê que o cumprimento, a obediência, ela trouxe a bênção não somente para a vida dele, mas para a vida de todos aqueles que viessem a crer na salvação do Senhor. Então, uma coisa que nós precisamos observar: obedecer os princípios da palavra. Tudo é muito simples. Quando nós entendemos os princípios da palavra, aplicamos eles nas nossas vidas em todas as áreas, seja na área espiritual, seja no nosso relacionamento em família, seja nas nossas emoções, seja no nosso relacionamento de trabalho, seja no relacionamento com amigos, seja nos projetos que nós estabelecemos direcionados por Deus, tudo vai ser bênção se nós obedecermos os princípios da palavra. A obediência sempre vai gerar bênção. A grande questão é que, às vezes, nós queremos ver a promessa cumprida sobre as nossas vidas, mas sem obediência. Queremos viver do nosso próprio jeito, segundo a nossa própria vontade, fazendo o que a gente bem entende, e depois queremos que Deus cumpra as suas promessas. Isso não vai acontecer. Nós precisamos obedecer, ter vidas realmente que estejam alinhadas com os princípios da palavra, como eu falei anteriormente, e à medida que a gente alinha a nossa vida, que a gente está vivendo debaixo dessa promessa, debaixo desse propósito, vai ser automático o Senhor cumprir a sua promessa, o Senhor começar a derramar das suas bênçãos e a gente começar a viver a promessa do Senhor de vida abundante. A vida abundante prometida, a boa, perfeita e agradável vontade se cumprindo em nossas vidas e nós desfrutando de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, as lições que ficam através desse texto que nós lemos são exatamente essas, né? Que nós possamos estar na presença do Senhor, né? Sabendo que Ele tem promessas, sabendo que Ele tem propósitos, sabendo que Ele tem planos, sabendo que também, muitas vezes, o cumprimento dessas promessas, assim como foi com José, assim como foi com Maria, elas exigem a gente passar por algumas situações, algumas instabilidades na nossa vida, mas quando nós confiamos em Deus, quando nós estamos no centro da vontade dele, ali é um lugar seguro. É ali onde ele vai se manifestar, onde ele vai trazer paz para o nosso coração, direção para a nossa vida, e é onde a gente vai conseguir realmente alcançar essas bênçãos e essas promessas sendo cumpridas nas nossas vidas, em nome de Jesus. Então é isso, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês, que tudo dê certo, né? Que vocês realmente tenham um tempo gostoso e agradável do Senhor aí nesse Natal e que realmente as coisas possam fluir daqui para frente, né? Num bom ano novo, fazendo todas as coisas aí debaixo do propósito de Deus e que 2024 seja um ano de bênção para todos nós. Amém? Deus abençoe, fiquem na paz aí, tenham um excelente dia em nome de Jesus.